Olá, meus amigos do canal Diretriz Espírita. A gente vai estudar esse assunto que está lá no capítulo 17º do Evangelho, do Livro dos Médiuns, que fala sobre se deve provocar o desenvolvimento da mediunidade. E o que fazer se não tiver nenhum desses rudimentos na pessoa que está interessada? Vale a pena forçar a barra? É o que a gente vai trabalhar aqui com vocês nesse primeiro momento. A gente vai observar que é muito comum a gente ouvir pessoas dizerem para aqueles que chegam, pessoas, nesse caso, desinformadas na questão da doutrina espírita e da mediunidade, dizer que você é médio, que você precisa desenvolver sua mediunidade. Será que isso é real realmente? Daí a pergunta que foi formulada aos espíritos, e eles não respondem que a mediunidade não deve ser fruto da precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária. Por conta, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável. Então, aqui alerta o espírito, nada de nós tentar precipitar um fator natural que poderá ocorrer. Mas alguns dizem, a pessoa está com uma mediunidade aflorada, vamos ver se seria realmente esse caminho de forçar a barra. Reforçando o que nós falamos, a gente vai colocar que ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com melhores disposições de trabalho e de boa vontade. Então tem que analisar-se quando surgir essa floração mediúnica espontânea, né? O que fazer para poder ajudá-la? Então, nada de que você querer forçar, que no caso está colocando que a pessoa já tem já essa predisposição ativa. Ou então, o que fazer para ajudá-la a desenvolver essa habilidade? Mais à frente, ele vai verificar que quando nós deixamos de lado essas recomendações, de ficar em pausa, analisar se o caminho é aquele mesmo, a gente vai gerar para aquela pessoa e também para nós, né, uma série de resultados catastróficos, porque está assumindo um compromisso e aquela pessoa talvez não tenha mediunidade, é simplesmente um desvio, né, psicológico, mental, e mesmo espiritual, de obsessivo, não significa que é mediunidade. Então a gente reforça dizendo que quando a pessoa que não está bem orientada nessa parte da mediunidade e é levada a desenvolver essa faculdade, o que vai acontecer com ela? Essa pessoa já tem uma indisciplina mental, ela tem um problema de conduta mental e com isso ela não sabe administrar isso. Então, quando alguém força a barra, vem com que a pessoa desorganiza a sua parte emocional e por falta de uma ação positiva de orientação, ela vai ser ativada e a sua mente se desarmoniza quando escasseia os valores e estímulos para o seu desenvolvimento. Então, aqui nesse caso, a pessoa que vai participar da reunião tem que aprender a desenvolver essa disciplina mental. Assim como acontece com o nosso corpo, que não está preparado para realizar essa tarefa, é uma coisa no campo da mediunidade. Se existe preparo físico para você fazer uma caminhada, fazer uma corrida, praticar algum esporte, também no campo da mediunidade é necessário se organizar para poder harmonizar essa parte psicológica nossa, a fim de entender o mecanismo. E continua. Para que se coroem de êxito qualquer esforço no exercício mediúnico, estes devem partir do próprio encarnado, que se deve submeter à disciplina austera em continuados exercícios da dignificação moral. Então, aqui nesse caso, ele é aprender a desenvolver a sua parte mental, o esforço íntimo dele, e também a questão moral, muito importante nessa hora. Então, coloca que isso significa um estudo sério, uma ação benfazeja, uma conduta firme. Tudo isso são questões que poderá ajudar a pessoa, né, a aprimorar com sucesso o seu trabalho no campo da mediunidade. Mais à frente, a gente vai verificar o seguinte, que o médium é o filtro por cuja mente transitam as notícias de vida do além. Nesse sentido, consideremos a consideração mental de modo diverso do que se comparam a um interruptor de fácil manejo, que acionado oferece passagem à energia comunicante sem mais cuidado.
a consideração, por isso mesmo, deve ser um hábito, um estado habitual. Ou seja, nós temos que colocar em mente que nós temos que aprender a concentrar, a direcionar a nossa mente. E nessa hora coloca que o médium, né, ele é o filtro, e por ele vai transitar as notícias que vêm do além. Se ele não tiver cuidado, né, em administrar esse contato com o mundo espiritual, automaticamente ele poderá ser uma pessoa que será transtornada, vai transformar-se numa mediunidade atormentada. Não que a mediunidade faça mal, mas ela está sendo colocada de forma equivocada em ação, porque a pessoa não conhece esse mecanismo. Então, a gente vai verificar que, graças a esse trabalho de indisciplina mental, essa mente, né, que não foi preparada, né, elas começam a ser desenvolvidas na mediunidade, né, com irregularidade que vai prejudicar o seu dia a dia. Então, o que poderá ocorrer nessa hora, né? Quando o médium não está preparado, o que acontece? Ora, quando a mente desencarnada penetra os ciclos vibratórios do médium, este, se desavisado, reflete a deficiência do companheiro que é acostumado à viciação psíquica, não registra ideias que não lhe sejam habituais. Então, na hora que a gente vai ter esse contato com o mundo espiritual, a gente, por ser esse filtro, né, a gente vai receber essas influenciações. Nessa hora, nós temos que aprender a administrar o que fazer com essas questões que vêm do além. Como projetá-la, como colocá-la na comunicação mediúnica. Isso dá-se o nome de educação da sensibilidade nossa. Mais à frente, o que vai acontecer? Quando o médium não é preparado para isso, toda vez que ele vai ter uma comunicação, e no caso aqui no ato de psicofonia, ele deixa se afligir por esgares, tosses, bocejos, de fácil excitação, e transmite para o corpo dele uma síndrome do seu próprio desequilíbrio. E as pessoas acham que é mediunidade, acham que é espírito. Não, é um desequilíbrio físico dele, porque basta apagar a luz, se concentrar e começa a sentir isso. E isso então faz com que ele comece a produzir na reunião mediúnica gritos, ruídos, uma série de coisas incompatíveis, né, com a situação, porque ele está viciado, a sua mente não teve uma serenidade mental suficiente para revertir-se no estado de transe. Então, isso aqui tem que ser analisado, porque não foi educado para isso. E a gente vai verificar, então, que o médium tem que aprender a selecionar as imagens, as coisas que vêm do além, para que ele possa traduzir. Nessa hora, então, ele não tendo essa capacitação, ele vai traduzir de forma equivocada as coisas que vêm do além. Então, para quem se candidate ao serviço mediúnico, é necessário o impositivo da harmonia mental. Nós temos que trabalhar isso com muita tranquilidade. E Kardec ressalta que na hora da comunicação, o médium está no seu estado normal. Há uma ligeira modificação, mas isso é uma questão para ser pensada, né? O como administrar isso? A gente verifica que em função disso ocorrem essas questões de desequilíbrio mental durante a comunicação. Então, a gente vai verificar no próximo estudo essa questão, né? Quais são os motivos que as pessoas alegam para que a pessoa torne-se médium. Vai ter essas condições, né? As pessoas julgam, né, que é desse jeito, e vai ter a outra que é desequilíbrio, né, de saúde, e a pessoa acha que é mediunidade, que precisaria mais de médico do que de participar da reunião ostensiva. A gente gostaria de colocar aqui em rápidas palavras esse estudo que é longo, vamos dizer assim, mas para poder exercer em nós essa capacidade de análise e buscar compreender melhor o fenômeno da comunicação desde o princípio e evitar transtorno quando nós entrarmos em ação. Até o momento, e brevemente nós voltaremos com a segunda parte desse estudo.